Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, debaixo das infinitas misericórdias do Senhor. Encerrando essa etapa sobre os Hebreus, dando continuidade em outras, sobre vida eterna. Temos muito a tratar sobre vida eterna, provando biblicamente que é impossível que um salvo possa perder a sua salvação. Eu espero que esse texto de Hebreus 6, que alguns usam como a possibilidade de um salvo perder a sua salvação, possa ter ficado esclarecido para cada um de vocês que é impossível. Esse texto ele afirma a salvação até com juramento. O único lugar na Bíblia que a salvação é confirmada através de um juramento, o juramento de Deus. E agora vem a sentença, estamos vendo a sentença e hoje nós vamos ver quando o autor diz: horrenda coisas cair nas mãos do Deus vivo. Nós vamos ler o capítulo 10, o verso de número 31. Veja só o que ele diz aqui, ó. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. O que estava acontecendo? Ele estava mostrando agora aos salvos a sentença para aqueles crentes que apostataram da fé. Aqueles crentes que tiveram tudo, crentes que não eram salvos, crentes de nome, crentes que nunca tiveram o nome escrito no livro da vida. Pois quando você tem um nome escrito no livro da vida, é impossível apagar o nome do livro da vida. Não se pode apagar o nome de lá. Não há essa possibilidade. Então aqueles crentes de nome viviam dentro da igreja, foram batizados, mas não eram salvos. É o caso de Judas. Judas andou com Jesus. Judas caminhou com o Senhor. Judas provou da boa palavra. Judas foi iluminado. E tudo que está escrito no capítulo 6. Judas provou das virtudes do século futuro. Ele ouviu Jesus falando das coisas do futuro. Tudo as bênçãos que tinha para o salvo. Mas nunca se entregou plenamente ao Senhor. O fundo do coração de Judas estava lá. Ó. João chama Judas de ladrão. No meio tinha um que era ladrão. Em Atos, nós encontramos, capítulo 1, que Judas voltou para o seu próprio lugar. Judas voltou para o seu próprio lugar. Então, nós observamos que Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Ele nunca foi salvo. É diferente de Pedro negar o Senhor. Pedro negou. Pedro jamais perderia a sua salvação, porque negar não perde salvação. Agora, a diferença de Pedro e Judas, a diferença do choro de Pedro, a diferença da negação de Pedro para a traição de Judas. Pedro era um homem salvo, que cometia pecados, que cometia erros, mas que se dobrava e dizia: Senhor, me perdoa, me ajude. O autor estava mostrando essa sentença. Eu quero ler para vocês um texto em João, mostrando o poder das mãos de Deus guardando os salvos. João capítulo de número 10. Nós vamos usar esse texto também mostrando a salvação, mas depois. João, já passei para Lucas. João capítulo 10, o verso 28 e 29, diz assim, ó. João 10, 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que é mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca, já tratamos sobre as duas negativas do grego aqui, ó. Não e não. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Mas meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. As mãos do Onipotente guardam os salvos. As mãos do Onipotente protegem. Você, se você já se entregou a Cristo, você tem um nome escrito no livro da vida, você está dentro das mãos do Onipotente. Quem pode tirar alguém das mãos do Onipotente? Quem pode afrontar? Nem você mesmo, se você quiser sair, você não pode. Você está guardado pelas mãos do Onipotente. Só que estas mesmas mãos, infinitamente justas, vingarão o sangue do cordeiro daqueles
que apostataram da fé. Essas mesmas mãos vingarão aqueles que pisaram o Filho de Deus. Estas mesmas mãos cobrarão de cada um que aproveitou tudo da boa palavra de Deus, viu a verdade, sabe o que é o inferno, uma ardente expectação horrível de juízo, como o autor escreveu, sabe que é um sofrimento e brincou com o sangue de Cristo, que é o único meio de lavar e remir uma pessoa, de livrá-la do inferno. Tratou o sangue de Cristo por algo comparado com outros igual. O sangue de Cristo é diferente. Estas mesmas mãos do Onipotente que guarda o salvo irão vingar o sangue do seu Filho Jesus Cristo um dia. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, nós temos uma passagem bem interessante. Davi cometeu mais um dos seus pecados, não um pecado, mas um dos seus pecados. Davi cometeu vários pecados, nunca perdeu a sua salvação, mas como já vimos, perdeu a alegria da sua salvação. E aqui ele cometeu um pecado que os crentes não percebem. Tratamos isso em outras mensagens, pecado do orgulho. E no capítulo 24, verso 14, 2 Samuel, tem algo interessante aqui, que nos chama muita atenção. Diz assim, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi, irmãos, como um homem salvo que era, ele cometeu um pecado, morreram muitos homens aqui, parece 700 ou 700 mil do exército de Davi. E o anjo destruidor estava matando, por causa do orgulho de Davi, ele não deveria ter contado o povo. E aí fizeram opções a Davi. E entre essas opções estava cair nas mãos de Deus. Davi sabe o que são as mãos do Onipotente. Davi sabe o carinho das mãos do Criador. E Davi, mesmo em pecado, ele diz, estou em aflição, mas eu quero cair nas mãos de Deus, que eu não caia nas mãos dos homens. Nem era no poder de Satanás, ele caiu nas mãos dos homens, ele estava com medo. Ele diz, as mãos de Deus são muito mais carinhosas, muito mais amorosas, e as misericórdias do Senhor estão ali nas suas mãos. Eu quero cair nas mãos de Deus. Olha, o que você escolhe hoje, você que está aí assistindo? Escolhe cair nas mãos do Senhor. Se você pecou, se você errou, se você é salvo, você não perdeu sua salvação. Só que você perdeu a alegria da sua salvação, como Davi perdeu a alegria da sua salvação. Mas você pode novamente restaurar esta alegria, caindo nas mãos do Onipotente. Senhor, me ajude. Restaure minha vida, restaure minha família, restaure meu emprego, restaure a minha vida espiritual na casa do Senhor. Me ajude, restaure a minha comunhão com os meus irmãos em Cristo Jesus. Aquela comunhão que eu estraguei, aquela comunhão que o pecado estragou. Ó Deus, restaura a comunhão com minha esposa, com meu esposo. Restaura a comunhão com os meus filhos, com meu sogro, com a minha sogra. Onde Satanás agiu por causa do pecado e estragou. Te entrega nas mãos do Senhor. Ele quer fazer maravilhas na tua vida. Ele quer e pode. Agora, aqueles homens que brincaram com o sangue do Cordeiro, que não se arrependeram, que eram apóstatas, que tiveram tudo e agora estavam saindo de lado, estavam abandonando, aproveitaram a boa palavra, foram iluminados, estiveram ali as virtudes do século futuro. Agora eles saíram para as práticas do mundo, saíram para as práticas do judaísmo, esquecendo o cristianismo. O autor diz, vocês pagarão. O Criador vingará um por um dos que brincaram com o sangue do Cordeiro. Para esses o autor disse lá em
Hebreus capítulo 6. É impossível salvação, porque senão eles têm que crucificar o Filho de Deus de novo. E Jesus não será crucificado novamente. É impossível. Os que brincarem com o sangue do Cordeiro cairão da ira de Deus e sofrerão com a ira do soberano por terem brincado. As mesmas mãos que confortam são as mãos que um dia se vingarão de todos que apostataram da fé. Que você esteja no grupo da proteção das mãos divinas e não no grupo da vingança do Criador. Amanhã pode ser tarde. Toma a tua decisão hoje. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia, por esse momento precioso. Continua nos ajudando a te servir em espírito e em verdade. Precisamos muito do Senhor, Deus. Obrigado por tudo. Pai, eu quero te rogar por cada lar nesse instante. Cada lar que assiste e ouve estas mensagens. Deus eterno, que as tuas poderosas mãos, infinitas em misericórdia, de pura justiça, possa restaurar cada lar, restabelecer os laços dos casamentos, ó Deus, restabelecer o laço familiar entre pais e filhos, sogro, sogra e etc. Ó Deus, restaura a vida espiritual de cada um. Restaura, ó Deus, a comunhão com a irmandade, com os verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Ajuda-os, ó Deus, a ter a coragem de reconhecer os erros, se dobrarem diante do Senhor, como Davi fez. E assim, Deus, verem tua glória, o teu nome sendo glorificado. Fica conosco, Pai, precisamos muito do Senhor. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.